Olá, galera. Meu nome é Daniele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida intelectual, esse livrinho aqui, ó, do padre Aldecert Langes, tá? Esse livrinho eu descobri, este livro já tem alguns anos, uns 2 ou 3 anos, e fiz a segunda leitura dele tem pouco tempo. É um livrinho fundamental para quem quer iniciar essa vida de estudos, tá? E para quem está percebendo aí, né, esse chamado mesmo de maior entrega à vida intelectual. Então a gente vai começar falando aqui, esse vídeo especificamente do capítulo 1. O capítulo 1 ele é subdividido em 3 títulos, né? A gente tem ali o intelectual consagrado, a gente vai ter também o intelectual não é um isolado, e a gente vai ter o último título dele, o intelectual pertence a seu tempo, tá? Bom, vamos começar um pouquinho falando sobre o início, né? Porque basicamente, quando eu peguei esse livro aqui, eu recebi essa indicação e já olhei esse título de cara e já me deparei aqui com a vida intelectual e já falei assim, não é pra mim. Então, é muito interessante a gente ler, porque daí a gente vai entendendo o que é de fato essa vida intelectual que o autor propõe aqui pra gente, né? Então ele já começa dizendo, na verdade, que essa vida entregue ao estudo, ela não é uma vocação fácil, né? É preciso uma entrega muito profunda e muito séria. E aí ele fala o seguinte: se você recebeu esse chamado, né, a vocação de estudar, e ele até usa o termo de ser luz na vida dos outros através dos ensinamentos, né, os ensinamentos que a gente adquire e que a gente tem aí ao longo da história, dos grandes autores, dos grandes acontecimentos da humanidade. Então ele fala: você precisa ser escravo da verdade, né? O que dá a entender que se você não é escravo da verdade, você acaba sendo escravo da mentira, né? Isso aí já é uma conclusão que eu tirei. Mas ele deixa isso bem claro. Se para você o estudo é uma vocação, então é uma obrigação sua, é um dever você estudar, né? E aí, só para deixar claro, assim, né? A vocação, ela é basicamente um chamado. E é algo que te chama, né? É um chamado que vem de Deus. Então, é como se você estivesse atendendo a um pedido de Deus, né? Deus te deu uma missão. Você sente ao longo da sua vida, você descobre uma proximidade sua com aquilo, né? Uma tendência sua. Poxa, eu tenho tendência a estudar, eu tenho uma curiosidade muito grande acerca de alguns assuntos que eu preciso me aprofundar. Isso aí já é uma descoberta, você vai sentindo aquele chamado aos poucos. Então, seria basicamente isso, a vocação, né? Um chamado de Deus para a sua vida. E aí, no decorrer desse subcapítulo, né, desse subtítulo aqui, ele vai falando o seguinte: se você ainda não sabe qual é a sua vocação, o próprio estudo também pode te auxiliar nisso, né? A partir do momento em que você começa a estudar algumas coisas que te agrada, né? Algumas coisas que você sente afinidade, isso pode te ajudar a conhecer a sua vocação, né? E aí é exatamente isso que tem acontecido comigo, né? Eu tô nessa caminhada aí e aos poucos eu tenho descoberto a minha própria vocação dentro dessa vida de estudos, né? E aí é o seguinte, né? Como eu disse, quando ele fala aqui que a vocação ela é um chamado de Deus, ele quer explicar a obrigatoriedade, ou seja, o dever, a responsabilidade de você, enquanto uma criatura de Deus, um filho de Deus, precisa receber esse chamado e atender. Né? É um dever seu estudar. E aí ele coloca logo nessa primeira parte do livro aqui, o que é ser um consagrado, né? Que é basicamente você se entregar a sua vida a essa vocação de estudos, né? Se consagrar, ser um consagrado, ser entregue a essa vida, ser obediente, né? Ser, como ele mesmo diz mais pra frente, ser escravo da verdade, né? É querer o que a verdade quer. E aí ele continua dizendo que é o seguinte: o estudo ele precisa ser um exercício diário
né? Ele precisa estar na sua rotina, na sua vida, ele precisa fazer parte daquilo ali. O compromisso com o estudo precisa fazer parte da maior parte do seu coração, assim, sabe? Aquilo que toma o maior compromisso dentro de você. É o estudo, já que isso pode ser a sua vocação. Né? E aí ele indica assim, é necessário que você se dedique a essa vida por pelo menos 2 horas por dia, né? De estudo diário, assim, com constância, com esforço, né? Para poder alcançar um certo nível de conhecimento e poder depois levar essa sabedoria para as pessoas, né? Descobrir as coisas, as causas de tudo, orientar as pessoas que estão perdidas. Aí ele até fala, né? Orientar grupos e corações que precisam voltar o seu olhar para as coisas que importam. Propagar o bem, propagar a verdade, né? E ele fala, mais uma vez, é o seu dever. E uma coisa muito interessante que me ajudou muito a entender o título, né? A vida intelectual. Dentro desse mesmo tópico, né, de ser um consagrado, ele explica o seguinte: para você exercer uma vida intelectual, para você ter uma vida intelectual, você não precisa ser um gênio, né? Você não precisa ser um Einstein, ser sabe, uma pessoa especial. Entendi? Eu tinha e ainda estou desfazendo dessa crença de que eu precisaria. Eu não me conceituo como uma pessoa que tem uma vida intelectual. Na minha cabeça, ainda funciona assim: olha, eu tenho interesse por alguns assuntos, tenho alguns livros que eu gosto, e eu gosto de passar algumas horas estudando esses assuntos. Então, esse conceito de vida intelectual para mim é uma coisa nova também. Mas foi muito esclarecedor esse ponto que ele fala. O gênio, ele precisa, inclusive ele fala, basta ter uma simples superioridade, né? Ser fiel à vida de estudo. Basta você ter um esforço, uma dedicação, né? Aquela coisa que ele falou mais atrás ali. Dedicar de forma que aquilo preencha parte do seu coração. E aí, liga isso aí com o fato de a vida intelectual ser uma vocação, né? E não ser uma genialidade, entende? Então, isso esclareceu muito dessa coisa para eu até poder me aprofundar mais nos assuntos que eu quero, né? E não ficar pensando que isso não é para mim, porque isso aqui é coisa de gente intelectual, né? De grandes autores, de grandes personalidades da humanidade, enfim. Então, esse foi o primeiro tópico desse primeiro capítulo, né? E logo em seguida, ele vai falar um pouquinho sobre o seguinte: o intelectual não é um isolado. E aí, o que ele quer dizer com esse próximo tópico desse primeiro capítulo, né? O intelectual não é um isolado. Ele fala o seguinte: para quem se dedica a essa vida de estudos, é muito tentador se isolar, porque a gente fica ali imerso em muito conteúdo, em muita coisa que precisa ser estudada, porque na medida em que a gente vai estudando, mais curiosidade vai surgindo. Então é uma tentação muito grande você não querer sair no mundo lá fora, entendeu? Você não querer mais gastar seu tempo, vamos dizer assim, convivendo ou em eventos sociais ou fazendo qualquer outra coisa que não seja tá lendo mais, tá comendo livros e tá investigando aquilo ali, tá escrevendo e tá é tentador isso aí. E aí ele faz, olha, isso é um perigo, porque a solidão, por mais importante que ela seja, tem que ser balanceada ali com o isolamento, porque o isolamento já te paralisa. O isolamento te paralisa, né? E aí ele fala, a verdade, esse estudo que o intelectual faz é sempre em busca da verdade. E essa verdade, ela é prática, é para ser vivida, ela é para ser divulgada, né? E o intelectual que se isola dentro de um quarto, como se estivesse vivendo numa caverna, comendo livro, né? Cheirando livro, dormindo em cima de livro, ele fala que isso pode te paralisar a um certo ponto, porque a verdade ela não foi feita para ficar ali sendo descoberta e sendo guardada só para você, né? O trabalho, e aí ele fala, né? O trabalho ele precisa contribuir para a santificação das pessoas. E aí ele até cita que Jesus é a vida, é o caminho, a vida e a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Então, nós, como se fôssemos colaboradores do serviço que Jesus
veio prestar na Terra. E nós, como cooperadores, precisamos dar continuidade a esse trabalho que Jesus Cristo veio fazer, né? Que é o de santificar as pessoas, levar as pessoas à verdade, né? E ele até usa um termo de levar essa verdade para as pessoas que estão cegas na escuridão. Ele fala alguma coisa assim. Ou seja, pessoas que não enxergam as coisas, pessoas que estão perturbadas, que estão com pensamentos bagunçados, né? E aí a verdade vai libertar, de certa forma, essa pessoa. Então, a principal, ele fala, né? A principal referência que nós, como intelectuais, temos é Jesus Cristo. Porque da mesma forma que Jesus Cristo buscava, tinha como fonte, né, a sabedoria do Pai Eterno, nós precisamos ter como fonte Jesus Cristo, né? E aí é basicamente isso que ele trata nesse tópico. O intelectual não é um isolado. Ou seja, você não pode cair nessa tentação de viver essa vida presa aí dentro dos seus livros, criar um seu mundinho numa bolha e acabar por esquecer da vida externa, né? E esquecer que a verdade precisa ser vivida, praticada e divulgada, tá? E daí a gente encerra esse segundo tópico e a gente vai para o terceiro e último, né? Que é o intelectual pertence ao seu tempo, né? Ele começa falando assim, olha, nós nascemos numa certa data, né? A gente nasceu no século tal, por exemplo. Deus quis que eu nascesse nesse século, nestes anos, né? Nesta época agora. Então, uma pergunta que não quer calar. O que Deus quer de mim? Né? O que eu devo fazer por esse século? Então, por exemplo, a gente vê muita gente vivendo uma vida pautada no relativismo, na falta de máximas da vida, na falta de valores verdadeiros. A gente tem muitos problemas que estamos vivenciando hoje neste século, nestes tempos, né? E isso ele fala que a gente não pode negligenciar e prestar atenção ali só no passado, só nas coisas que grandes autores viveram lá atrás, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se a gente está buscando conhecimento, é preciso em algum momento saber aplicar esse conhecimento, né? Passar esse conhecimento adiante. E aí ele fala, né, que os tempos passados eles não se equivalem aos tempos atuais. E aí ele até usa o termo assim, Deus não envelhece. O nosso tempo é preciso ser usado para que a gente haja, para que a gente coloque em prática as coisas que a gente estuda. O intelectual, ele não uma pessoa só teórica ali que fica lendo e escrevendo a vida inteira, ele precisa passar isso adiante, ele precisa mostrar a verdade para as pessoas, para esclarecer, para realmente levar a verdade para essas pessoas, né? E aí ele fala, olha, aproveitar que estamos nesse nosso tempo, nós hoje, 2024, e agir e usar o que a gente tem como recurso a nosso favor para poder levar o conhecimento, né? Levar o conhecimento para as pessoas. E aí ele fala, a verdade não muda, mas a verdade que a gente aprende das coisas, ela precisa, ele até usa o termo reflorescer, né? Ou seja, a verdade antiga, né, uma verdade que vem lá de muito tempo, a gente precisa saber trazer essa verdade à tona nos nossos tempos atuais. Então, ele deixa isso bem claro nesse último tópico, tá? Então, é basicamente isso que ele trata neste primeiro capítulo. Ser um consagrado da vida intelectual, se você percebeu que isso é a sua vocação. Não se isolar na sua caverninha, no seu mundinho, no seu quarto de estudos, de livros, na sua biblioteca, né? A verdade é para ser vivida, praticada e divulgada. E o intelectual que pertence a seu tempo. Por mais que você só fique estudando coisas antigas e você gosta das épocas, né, antigas e tudo mais, você precisa saber trazer aquele conhecimento de lá para o mundo atual, porque Deus te quis neste século, Deus te quis neste momento agora, Deus quis que você vivesse nesta época. Então você precisa, através do seu conhecimento, contribuir com os problemas que a gente tem nesta época, né? Basicamente é isso que o autor fala, né? É isso o que Deus quer
da gente. E, mais uma vez, ele deixa bem claro, se você percebeu que essa missão, esse chamado, essa vocação que Deus te deu é uma coisa realmente que você sente que é sua, que você se sente como que te foi dado, né, uma missão, então é seu dever cumprir, é seu dever estudar. E uma coisa muito interessante que ele falou, se você é uma pessoa que tem tempo para se dedicar à vida intelectual, maravilha. Mas ele fala, se você é uma pessoa que ainda não tem tempo suficiente, né, não dispõe de tempo sobrando, porque tem muitas atividades no seu dia, tem muitos filhos para criar, tem família para cuidar, tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer, para você é mais grave ainda a atenção que você tem que dar à sua vida intelectual, porque as chances de você deixar para lá, as chances de você desanimar são muito maiores do que aquela pessoa que tem mais tempo para se dedicar. Então ele deixa isso bem claro ali no início do capítulo. Bom, galera, basicamente é isso, tá? Esse livrinho é excelente, esse autor é muito bom, é até pobre da minha parte falar isso, mas é como se fosse um manual do que fazer. Mas é óbvio que vai muito mais além. Ele é muito objetivo, assim, no que ele diz, apesar que a linguagem dele é muito mais de primeira, assim, para mim não foi tão fácil ler, né? Agora, quem já está mais acostumado a ler esse tipo de livro, já não vai sentir dificuldade, acredito. Mas é aquele tipo de livro que mesmo nas releituras, vai ter sempre muita coisa ainda a resgatar. Foi o que eu percebi nessa segunda leitura. Tá? Então, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira adquirir. E na próxima semana a gente vai falar sobre o capítulo 2, que são as virtudes de um intelectual cristão. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.